Olha, nós vamos conversar agora com o nosso convidado de hoje. Mesmo com a ausência de Lula na China, há uma delegação enorme na China de empresários e também de ministros. Vocês estão vendo aqui na tela o Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores Associados, é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Wagner, obrigada, bom dia. Que bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui. Wagner, bom, não temos o presidente lá, mas temos mais de 200 empresários, né, especialmente ligados ao agronegócio. Queria te ouvir um pouco qual a tua avaliação da perda ou não, né, que os negócios podem ter em função da ausência do presidente Lula. Thaís, eu acho que já teve um impacto bastante grande para o agronegócio, pelo menos o anúncio da viagem, se não a ida do presidente, que foi a retirada do embargo da carne bovina, que está em vigor desde o dia 22 de fevereiro, e isso foi retirado um pouquinho antes da pretensa ida do presidente para a China. Então, eu acho que só aí já há um ganho na viagem. Evidentemente que os memorandos de entendimento que seriam assinados na China, o que foi anunciado na área do turismo, meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia, talvez esses sejam sim prejudicados, talvez se espere a ida do presidente para fazer esses e outros grandes anúncios. De qualquer forma, eu entendo que existe uma percepção muito grande no setor privado de que as oportunidades em relação à China se mantêm, apesar de que, para que você consiga avançar numa agenda de cooperação, uma cooperação, por exemplo, em investimentos, isso demande um pouco mais de diálogo e tempo. A gente sabe que muitas empresas já tentaram isso e não foram tão bem sucedidas no passado, Thaís. Wagner, a energia, por exemplo, é um dos setores onde os chineses mais investiram aqui nos últimos anos e continuam demonstrando interesse. Mas há diversos outros setores, aqueles ligados à infraestrutura, os subsetores da infraestrutura, que é o caso da energia, que também poderiam receber investimentos. Mas o equilíbrio dessa relação não pende para o Brasil. Qual que é a tua avaliação do fato de Lula ter sido eleito, de ter uma relação mais próxima com o país, induzir esse investimento? Aí eu sou bastante cético, sabe, Thaís? Eu acho que existe, de novo, a percepção de que na área de comércio exterior, seja na importação, na exportação, a gente está falando de grãos, mas também de outras commodities agrícolas, por exemplo, carne bovina, natura, que eu já mencionei, a celulose, o açúcar, o algodão, aí sim existe mais facilidade de se transacionar com a China. Quando se fala de grandes anúncios de infraestrutura, é muito mais raro você ver um grande investimento chinês que de longuíssimo prazo, que está no Brasil e tal. Você mencionou energia. A CTG, a Três Gargantas, está no Brasil há muito tempo, né? Então, você vê também em renováveis, um investimento muito grande, mas eu acredito que no curtíssimo prazo, e eu acho que olhando para a composição dessa missão que você mencionou, fica muito claro isso. As pessoas vão para lá, o empresário vai para lá muito mais de olho no trade do que no investimento em si. Então, eu acho que essa visão do setor privado ainda é a que prepondera. A gente tem pouca visão de investimento de longo prazo em infraestrutura e muito mais de curto prazo na venda de commodities. E os chineses, por outro lado, é a mesma coisa. Eles têm, do ponto de vista ofensivo, interesses muito ligados ao comércio também, né? Então, recentemente a gente viu, por exemplo, a redução do preço, a alteração do imposto de importação, a elevação do imposto de importação de pneus de carga. Esse era um imposto de importação que estava reduzido desde de meados de agosto do ano passado pelo presidente Bolsonaro. Isso foi elevado recentemente agora pelo Brasil, e esse é um interesse nitidamente ofensivo. O maior exportador de pneus do mundo para o Brasil é a China. Então, para citar um caso que eu acho que talvez seja mais relevante no curtíssimo prazo, Thaís.
Agora, misturando alhos com bugalhos aqui, Wagner, uma das áreas de tentativa de cooperação e acordos é a área da tecnologia. E o mundo inteiro acompanha ali a tentativa do governo americano, antes com Trump e agora com Joe Biden a mesma coisa, de evitar que países considerados aliados, e o Brasil é um deles, façam qualquer avanço de troca de tecnologia ou de implementação de tecnologia chinesa. E o Brasil deve recuar ou avançar nesse setor? Eu acredito que a posição do Brasil tomada no ano passado, ela foi acertada, né? Então, se permitiu que a infraestrutura chinesa participasse dos leilões de 5G no Brasil, excetuando-se a linha privativa do governo federal. Então, a comunicação entre governo ficaria fora disso. O que existe no mercado é que uma percepção de que o custo para se alterar toda a infraestrutura do 5G no Brasil e se atendesse o prazo da agência reguladora, da Anatel, seria um custo muito grande, tanto para o consumidor quanto para o governo, mais especificamente. Então, eu acho muito difícil haver um recuo nessa posição tomada no ano passado, apesar das pressões que os Estados Unidos fizeram no ano passado e continuam fazendo esse ano para isolar a China em relação ao 5G. A tecnologia é a nova fronteira, então você deve sim ter uma cooperação maior com os chineses, até porque do ponto de vista estratégico para eles interessa demais ter o Brasil ao seu lado, mas no entanto transferência de tecnologia também é algo que é difícil ver sendo firmado dos chineses com outros países. Então, a transferência de tecnologia eu acho que é um pouco mais difícil. Cooperação tecnológica, talvez um pouco mais superficial, deva ter sim, Thaís. Eu acho muito difícil ter um recuo no 5G. Rapidamente, Wagner, temos menos de um minuto aqui, mas só para te ouvir. Mantém-se a expectativa da ida do presidente Lula para daqui a 2 meses no máximo, e o que ficou pendente lá é retomado sem prejuízo dos negócios, né? Sim, acredito que sim. Acho que talvez daqui a 2 meses essa tensão entre Rússia e Ucrânia já esteja um pouquinho mais, pelo menos diferente do que está hoje, não sei se melhor ou pior, o que talvez abra mais espaço aí no diálogo bilateral, para mais tempo no diálogo bilateral para alcançar os ganhos, Thaís. Olha, nós conversamos com Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores Associados e também professor de Relações Internacionais da FGV. Wagner, obrigada. Boa semana para você, meu caro. Obrigado. Boa semana, Thaís. Um abraço.